To my great fellow Americans, I am filled with grief and anger at the heinous assassination of Charlie Kirk on a college campus in Utah. Charlie Kirk, 31 anos. Um ativista conservador com forte capacidade de mobilização. Podcaster de imensa audiência, cabo eleitoral de Donald Trump, foi baleado e morto durante um evento. Charlie Kirk estava discursando a convite de alunos no campus da Universidade Utah Valley. O primeiro evento de uma turnê ao redor do país. O debate atraiu cerca de 3.000 pessoas para o pátio da faculdade. Nas imagens, Kirk aparece sentado numa tenda, discursando para uma grande multidão ao ar livre, quando o único barulho de tiro é ouvido. Counting or not counting gang violence? Great. Uma morte com imensa repercussão. Charlie Kirk ajudou Donald Trump a conquistar votos entre os jovens nas duas campanhas vitoriosas dele, a de 2016 e a do ano passado. Também apoiou, in loco, a rebelião do 6 de janeiro de 2021 no Capitólio, que buscava manter Trump no poder. Ele era muito conhecido no país por ser uma das principais vozes conservadoras e fazia parte de uma rede de influenciadores pró-Trump. Ele defendia valores cristãos, era a favor do livre mercado e se alinhava ao movimento Make America Great Again, ou MAGA. Kirk fazia parte do círculo de Trump desde o primeiro mandato do presidente. Kirk fazia barulho com as pautas que defendia. Em 2023, ele afirmou o seguinte, abre aspas, negros sorrateiros saem por aí para se divertir atacando pessoas brancas. Isso é um fato, fecha aspas. Em seu podcast, ele chegou a apelar às autoridades para criarem uma força cidadã na fronteira para proteger a demografia branca, do que ele chamou de invasão do país. No mesmo ano de 2023, ele também afirmou o seguinte, abre aspas, acho que vale a pena arcar com o custo de, infelizmente, algumas mortes por armas de fogo todos os anos, para que possamos manter a segunda emenda e proteger nossos outros direitos dados por Deus, fecha aspas. Alguns dizendo que ele merecia ser morto pelo fato de ele ser um defensor da segunda emenda da Constituição Americana, para o direito de portar armas, né? Mas algumas pessoas acham que ele deveria, que acabou sendo merecido, que é repugnante quem acha isso, para deixar claro. Kirk era uma figura importante no jogo extremamente polarizado da política americana. E ao lamentar seu assassinato, Donald Trump insistiu ainda mais na divisão da sociedade. Antes mesmo da identificação do atirador, o presidente ligou à morte à retórica democrata e disse que por anos pessoas da esquerda radical, palavras dele, compararam americanos como Charlie Kirk a nazistas. For years, those on the radical left have compared wonderful Americans like Charlie to Nazis and the world's worst mass murderers and criminals, and it must stop right now. Com a temperatura social em ebulição, o episódio expõe um nível perigoso de polarização nos Estados Unidos. O país registrou mais de 100 ocorrências de violência política nos últimos 12 meses, com quase 50 mortes. Nessa trajetória ascendente de alerta estão casos como o atentado contra 2 parlamentares do Partido Democrata de Minnesota, o incêndio à casa do governador da Pensilvânia, o assassinato de funcionários da Embaixada de Israel. Tudo na esteira da tentativa de assassinato contra o próprio Donald Trump, ainda durante a campanha eleitoral. E aqui é importante frisar, ninguém deve ser morto por causa de suas ideias, quaisquer que sejam elas. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é o assassinato de Charlie Kirk e a escalada da violência política nos Estados Unidos. Eu converso com Nilson Clava, correspondente da TV Globo nos Estados Unidos, e com Carlos Gustavo Pódio, professor de Ciência Política do Berea College, no Kentucky. Terça-feira, 16 de setembro. Nilson,
O caso mais recente de violência política foi o assassinato do ativista Charlie Kirk em um evento aberto, um assassinato a sangue frio, gravado, visto por muita gente. Você, inclusive, fez uma grande reportagem sobre esse assassinato, foi para Utah, conversou com brasileiros que estavam no momento, que presenciaram aquela tragédia, que relataram os horrores de ver a cena. Então eu quero te pedir para você nos contar brevemente o que aconteceu exatamente no dia do assassinato. Charlie Kirk, ele estava começando uma rodada que ele faria por várias universidades americanas e escolheu essa universidade de Utah Valley para fazer a primeira parada. Geralmente, nesses eventos que são promovidos por ele monta uma tenda ali na universidade e vai debater com esses estudantes. Tem a presença dos apoiadores, mas tem também a presença de muitas pessoas que discordam dele. E aí ele realmente vai para o embate duro, né, com essas pessoas. E são esses vídeos que geralmente costumavam viralizar, desses embates com estudantes universitários, colocando ali ideias, né, divergentes. Durante 13 anos, Kirk viajou incessantemente, visitando escolas e campos universitários, onde ele debatia suas ideias. O slogan dele era: "Prove que estou errado, debata comigo". Então ele chega à universidade por volta de meio-dia, tem ali os apoiadores, eram 3 mil pessoas que estavam presentes, e tinha também estudantes protestando contra a presença dele na universidade. Ele, assim que entra na universidade, ele joga alguns bonés, né, do movimento MAGA para alguns estudantes e vai se posicionar embaixo dessa tenda. Mas foi tudo muito rápido, cerca de 20 minutos. Ele chegou por volta do meio-dia e por volta de meio-dia e 20 já foi o momento do assassinato, né, quando os estudantes ouviram o barulho do tiro, foi um único tiro, né? E aí todo mundo se agachou, todo mundo tentou entender o que estava acontecendo naquele momento desesperador e começou a sair correndo, né? Então foi nesse espaço muito curto de tempo que tudo aconteceu. Do you know how many mass shooters there have been in America over the last 10 years? Counting or not counting gang violence? Great. Eu quero te perguntar qual era o tamanho da influência dele nos Estados Unidos, sobretudo no movimento conservador. Foi noticiado que ele tinha trânsito livre na Casa Branca, mas não só. Me chamou a atenção também que ele foi o primeiro convidado de um podcast do governador da Califórnia, o Gavin Newsom, que vem mimetizando a oposição a Donald Trump. Então localiza a gente nesse papel do Kirk na política americana, por favor. Ele criou esse movimento Turning Point USA quando tinha 18 anos, isso foi em 2012, né? Desde então, ele vem crescendo na popularidade que tinha, né? Ele tinha ali 13 milhões de seguidores no Instagram, nesse momento, por exemplo. E aí ele fazia esses giros pelas universidades, falava e gravava os vídeos desses embates e mantinha também os vídeos do podcast nas redes sociais. Então ele foi ganhando muita popularidade a partir do momento em que esses vídeos foram viralizando, a partir do momento que fazia esses giros pelas universidades, mas ele próprio disse que a grande virada ali, o crescimento desse movimento conservador entre os jovens vem a partir do momento do alinhamento, né, entre ele e também o presidente americano Donald Trump. Um perfil dele de 2018 tem o título Trump Kid, o garoto Trump. Ele tornou Trump e o movimento MAGA acessíveis para os jovens. Graças a ele, mais que ninguém, Trump foi o mais votado entre os homens jovens na eleição do ano passado. Por isso, Charlie Kirk foi ouvido por Trump na escolha do vice J.D. Vance e outros integrantes do governo. E era uma coisa, um reconhecimento recíproco, né? Porque assim como ele reconhece o papel do crescimento desse movimento que ele capitaneou pelo alinhamento com Trump, Trump disse, né, que o Charlie Kirk foi fundamental para atrair o voto jovem, esse voto conservador jovem. Nilson, explica pra gente como a polícia chegou ao suspeito de assassinar o Charlie Kirk. Então, Natuza, teve uma dificuldade, né, inicial para a identificação dele. Tanto é que esse processo todo demorou 33 horas e em meio a esse processo
os policiais, as autoridades policiais tiveram que divulgar as imagens, pedindo ajuda para que o atirador fosse identificado. Né? E aí, como foi esse processo? Na verdade, quem fez a identificação foi a própria família. O pai viu aquela imagem, reconheceu o filho, né? E a partir desse momento tentou convencer o filho a se entregar. Ele foi identificado como Tyler Robinson, de 22 anos. E, de acordo com a polícia, ele agiu sozinho. As evidências de que ele era o atirador incluem mensagens no celular em que ele diz que precisava recolher um fuzil. E foi assim que aconteceu, né? Ele se entregou depois dessas 33 horas do assassinato em uma cidade, numa delegacia de uma cidade chamada Washington, Utah, que fica a 400 quilômetros, mais ou menos, do local do crime. A partir do momento em que ele se entrega, agora é um outro processo que as autoridades policiais estão tocando, que é da investigação, da motivação desse crime. Então, como eles estão fazendo isso? Interrogatórios, interrogando integrantes da família, pessoas próximas, amigos, e especialmente a busca também por mensagens que foram deixadas por Tyler Robinson. Então, eles já identificaram, por exemplo, um bilhete, e isso quem falou foi o próprio diretor do FBI, o Kash Patel, um bilhete no qual Tyler Robinson disse, olha, eu tenho a chance de eliminar o Charlie Kirk e vou fazer isso. E tem uma outra mensagem num grupo do Discord, em que ele admite para os amigos desse grupo que ele tinha sido responsável por assassinar Charlie Kirk. Então essas informações estão sendo agora reunidas pelos policiais. O governador de Utah está dizendo que Tyler Robinson não está contribuindo com as investigações, tá? E o passo seguinte é a acusação formal, né, ser apresentado, o que deve acontecer nessa terça-feira mesmo, e a partir daí o julgamento. O governador de Utah disse que a Procuradoria do Estado vai pedir pena de morte. Segundo o governador de Utah, ele não tem contribuído e não teria admitido, respondido a essa pergunta das autoridades policiais, mas as autoridades policiais, inclusive o diretor do FBI, nesta segunda-feira, divulgaram informações importantes que identificaram essas mensagens. Então, identificaram um bilhete no qual ele dizia que tinha oportunidade de eliminar o Charlie Kirk, e um segundo ponto, essa mensagem que ele teria deixado num grupo do Discord com amigos, aí sim admitindo claramente nessa mensagem que ele teria sido responsável pelo tiro que matou Charlie Kirk. Então é nisso que a polícia está se baseando. E tem mais um elemento, que é o DNA que foi colhido, né? Os policiais pegaram o DNA, por exemplo, na toalha na qual ele enrolou a arma e compararam com o DNA do Tyler Robinson e, segundo as autoridades policiais, batia, né? E como é que se deu o debate após a morte? Porque a gente tem acompanhado daqui uma série de pessoas condenando o assassinato, mas também uma diversidade muito grande, infelizmente, de relatos, postagens comemorando o que aconteceu, comemorando a morte do Kirk. Eu quero entender como esses antagonismos estão sendo expostos nos Estados Unidos. O próprio presidente Donald Trump chegou a responsabilizar o que ele chamou de esquerda. O presidente Trump disse que Kirk morreu como mártir pela verdade e a liberdade. Mas o próprio Trump radicalizou, botando a culpa toda na esquerda radical. Conta pra gente, localiza a gente nesse ponto específico, Nilson. Olha, apesar dessa fala de Trump e também dessas postagens, né, dessas mensagens de ódio nas redes sociais, majoritariamente o que a gente tem observado aqui é uma reação contundente e vinda de diversas origens ideológicas, então me refiro desde o Partido Democrata ao Partido Republicano, no sentido de condenar de forma veemente, de forma contundente, o assassinato. E além do assassinato de Charlie Kirk, o aumento da violência política nos Estados Unidos. E essa é uma constatação, inclusive, de pesquisas que mostram exatamente que desde o ano passado houve um crescimento de 40% na violência política nos Estados Unidos. Então é um cenário que é um cenário muito preocupante por aqui e
várias correntes ideológicas, figuras públicas, políticos têm demonstrado essa preocupação. O próprio governador de Utah fez um apelo nesse sentido, né, de que a política está virando raiva e que não é para ignorar as diferenças, mas é para ter a capacidade de conversar sobre elas, né, de debater essas diferenças. Então, tem um apelo muito grande sendo feito para mudar essa rota preocupante da violência política. E é dos dois lados. Se a gente pegar aqui alguns casos, recentemente mesmo, uma deputada estadual e o marido dela foram assassinados em Minnesota. E em junho, a deputada estadual Melissa Hortman e o marido dela foram assassinados dentro de casa por um homem que se fingiu de policial. O mesmo criminoso também atirou contra o senador estadual John Hoffman e a mulher dele, ambos políticos democratas do estado de Minnesota. O Josh Shapiro, que é o governador da Pensilvânia, também democrata, teve a casa incendiada. Teve o caso antigo também, se eu não me engano, foi no ano passado, da Nancy Pelosi. Teve o caso do próprio presidente americano, evidentemente, Donald Trump, que foi alvo de uma tentativa de assassinato, né, de um tiro, enquanto discursava. Então, todos esses fatos e que são registrados dos dois lados só evidenciam a gravidade desse momento e a necessidade, e essa é uma constatação aqui, de todo mundo baixar o tom, reconhecer que numa democracia não cabe, evidentemente, um tipo de violência como esse, um assassinato como esse, brutal, e que há necessidade de baixar o tom e de dialogar, né, de abraçar as divergências e de debater. E que a democracia é parte desse processo, né, da capacidade do diálogo. Nilson Clava, meu amigo, muito obrigada pela participação. Você, de folga, topou conversar com a gente e eu agradeço imensamente toda a sua disposição. Um beijo e estamos aqui com saudade. Eu que agradeço, Natuza. Sempre um prazer estar aqui contigo. Estava com saudade também. Um beijo. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com Carlos Gustavo Pódio. Pódio, os anos de 1960 e 70 foram super violentos e a gente está assistindo a uma escalada de violência política nos Estados Unidos de novo. Este momento atual é parecido com o que acontecia lá atrás? É diferente? Eu queria que você nos localizasse, por favor. Bom, primeiro que não há dúvida nenhuma que nós estamos num período tão ou mais preocupante do que aquele que nós vimos na década de 60 e 70. Né? A gente tem estudos que comprovam que, de fato, a partir de 2016, né, se a gente olhar os números, houve um aumento bastante expressivo tanto em crimes de ódio em geral, mas particularmente crimes direcionados a figuras públicas e figuras políticas. Né? Essa é uma questão que nos remete muito ao que a gente viu nos anos 60 e nos anos 70. Há algumas diferenças importantes que tornam este momento ainda mais delicado. Né? Eu acho que a primeira diferença importante que a gente não consegue não olhar para o que aconteceu com o Charles Kirk, ou mesmo que aconteceu no atentado ao Donald Trump há um ano atrás, sem entender a questão das redes sociais. Então você tem a radicalização promovida por redes sociais, que é muito mais difusa do que aquela que a gente via nos anos 60 e 70. E a outra diferença importante é que nos anos 60 e 70, e todos os presidentes norte-americanos até o Donald Trump, sempre que acontecia algum tipo de ato de violência política, de tragédia, o papel do presidente era aquele mesmo de botar panos quentes e pedir a unificação do país e tentar baixar um pouco a retórica. O Donald Trump, ele utiliza uma tática diferente, né? Ele não fez a menor questão de baixar a retórica, ele já imediatamente após o atentado contra o Charles Kirk já falou sobre a extrema esquerda, mesmo sem termos ainda as evidências sobre o que pensa o atirador, ainda está tudo um pouco confuso e, portanto, nós temos um discurso que é um discurso muito divisivo, que vem não apenas de baixo para cima, mas também de cima para baixo, né? O Donald Trump, as pessoas que apoiam o Donald Trump no Congresso Nacional, então a elite política norte-americana dando vazão a um discurso que é um discurso que, em certa medida, acaba jogando mais lenha na fogueira. Então, esses são contextos que tornam o atual período, eu diria, ainda mais delicado do que aquele que nós testemunhamos nos anos 60 e 70.
Mais de 300 atos violentos motivados por política aconteceram desde a invasão do Capitólio em 2021. Isso significa que o país atravessa o período mais prolongado de violência política desde a década de 1970. Bom, você considera aí diversas influências, né? A influência da cultura digital, a influência dos games, a influência de uma sociedade bastante armada, mas existe agora uma espécie de normalização do discurso violento, né? Do discurso de eliminar o adversário. Isso também está pior agora do que no passado? Essa é uma outra questão, uma outra camada, porque nos coloca diante de um problema que não é apenas um problema político, né? Que ele, de alguma forma, transborda a questão meramente política e passa a ser um problema social, né? Um problema que, do ponto de vista sociológico, é uma quebra de normas básicas da sociedade, do discurso político civilizado, que nós estamos vendo, sim, de fato, uma grande normalização desse discurso mais violento. Então, coisas que algum tempo atrás, há 15 anos atrás, era visto como absolutamente impensável, saindo da boca de líderes políticos, por exemplo, hoje é praticamente algo normalizado. E mais do que isso, nós temos aqueles que são verdadeiros mercadores do ódio, ou seja, aqueles que faturam com o ódio, né? Se tem uma forma hoje em dia de você ganhar alguma visibilidade nas redes sociais, conseguir mais cliques e compartilhamento, é mexendo com as emoções. E o ódio é talvez aquela emoção mais potente que faz com que aumente o alcance de muitos desses influenciadores, né? Então você consegue que o seu vídeo, que o seu post tenha mais influência, com mais que as pessoas comentam, compartilham, etc. E mexer com emoção é uma forma de fazer isso. Spencer Cox, o governador de Utah, o estado onde Kirk foi assassinado, descreveu as redes sociais como um câncer. Os algoritmos favorecem o conflito e o ódio. Há um incentivo estrutural, né, econômico e social para que você se utilize desse discurso extremo, porque é esse o discurso que vai ter mais circulação. Então a gente tem essas vozes mais radicais, são as vozes que acabam sendo, neste ambiente social, nesse ambiente digital, aquelas que são mais ouvidas, né? As vozes mais moderadas e mais calmas, elas acabam sendo abafadas. Então, isto gera, sem dúvida nenhuma, um problema que é um problema cultural e social, para além de um problema político, que nos aponta aí para um cenário, repito, muito mais preocupante do que meramente um problema político isolado. E como você enxerga a própria comemoração da morte de alguém por pensar diferente do outro? Isso em si já é violência política, né? Não é só você chegar às vias de fato, ameaçar diretamente alguém, não? Sem dúvida, isso já é exatamente uma manifestação desta normalização da violência política, ou seja, a diferença moral entre o assassino do Charles Kirk e alguém que vai e comemora esse assassinato é apenas o fato de que um apertou o gatilho e o outro não, né? Moralmente não há diferença nenhuma. Então, moralmente, o sujeito que de alguma forma celebra esse tipo de assassinato, ele está também contribuindo para este tipo de discurso. E esta comemoração, esta celebração, ela é, claro, utilizada por aqueles que querem justamente instrumentalizar esse ódio, né? Então, se alguém faz algum tipo de celebração com relação a esse assassinato, isso é algo que vai me despertar, eu se sou um apoiador de um ou de outro lado, vai me despertar esta emoção, eu vou utilizar isso como exemplo e vou compartilhar nas minhas redes para mostrar, olha, vejam só como o outro lado está celebrando isso, né? E isto num discurso monolítico, né, do nós contra eles, né, como se o nós fosse uma coisa só e o eles fosse uma coisa só, como se houvesse apenas dois lados em todas as disputas políticas, né? Essa narrativa de direita e esquerda, como se fossem as coisas assim tão perfeitas do ponto de vista ideológico. A gente tem visto, e neste caso específico do Charles Kirk, é muito mais claro que há aí uma verdadeira colcha de retalhos ideológicos, que é muito difícil você colocar e inserir dentro de um contexto ideológico específico. Kirk descrevia a ideologia dele como nacionalismo cristão. Um dos seus carros-chefes era a defesa do porte de armas, garantido pela segunda emenda à Constituição. Ele gostava de fazer declarações polêmicas e provocativas. Mirou em políticos negros e muçulmanos e reproduziu teorias da conspiração populares entre a direita americana.
isto ajuda nesse processo de normalização da violência política, que passa por uma desumanização do seu adversário, né? Ou seja, o seu adversário não é alguém com o qual você tem ideias contrárias, é alguém que é uma ameaça existencial à sua vida, né? E quando a gente entra nesse discurso de ameaça existencial, nós estamos de desumanização do adversário, isto é por si só um estímulo a esse discurso de normalização de violência política. O que está em risco de maneira mais ampla quando o debate é exterminado, quando o voto não vale e o que vale é a eliminação do outro? Que risco corre uma sociedade se algo assim, dessa gravidade, dessa magnitude, não for contido, Podio? O risco é a deterioração e a eventual morte da própria democracia. A democracia, ela não é algo que vem de fora para dentro. A democracia, ela não é algo que ela tem uma permanência natural. Ela depende de instituições. Instituições, por sua vez, são mantidas por seres humanos, por indivíduos, que, por sua vez, se inserem dentro de uma determinada cultura política, né? Então, grande parte dos elementos que determinaram o florescimento da democracia nos Estados Unidos, desde a fundação dos Estados Unidos, é uma cultura política que, em certa medida, valoriza elementos desta democracia, né? E uma democracia que começa de forma muito falha, de forma a excluir determinados indivíduos, mas a narrativa de democracia americana era uma narrativa de que você, aos poucos, ia incluindo esses novos indivíduos nesse grande experimento democrático. Então, tem um elemento que a gente precisa examinar, a gente examina na ciência política, que não é apenas a questão de instituições políticas, mas de cultura política, né? Ao falar de cultura política, estamos falando de determinadas normas sociais que sustentam o sistema político, no caso, a democracia. Quando essas normas sociais começam a serem corroídas grandemente, quando você passa a não acreditar mais em instituições, a desacreditar na própria democracia, né? A entender que quando você achar que, por exemplo, uma pessoa que é o presidente do país não foi eleita, né? Que, na verdade, quem foi eleito foi o outro que acabou não levando. O slogan dele era: "Prove que estou errado". Foi assim que conseguiu atrair milhares de jovens para as ideias mais conservadoras. Foi também um dos principais seguidores de Donald Trump a endossar a falsa tese de que a eleição de 2020 foi roubada. Então, isto cria uma descrença no processo democrático, uma descrença generalizada que a gente tem visto nos Estados Unidos e em outros países em instituições, no Congresso, na presidência, na imprensa, em universidades. Então, uma série de instituições que vão perdendo credibilidade. Isto é uma receita de uma deterioração cultural, política, bastante grave, que leva consigo o desmoronamento da própria democracia. Então, a continuar, você me pergunta qual que é o risco. O risco é, ao continuar neste ciclo, e a resposta à morte do Charles Kirk deixou muito claro como isso entrou rapidamente neste ciclo de desumanização, violência, etc. Não houve mais aquela questão de vamos baixar a bola, etc. Né? Ou poucos indivíduos falaram isso, como, por exemplo, o próprio governador de Utah. Então, como a gente viu como isto entra neste bolo desta cultura política deteriorada, o final deste processo é o desaparecimento da própria democracia. Então, isso que é sério, né? É isso que está, de fato, em jogo, que nós estamos observando. Sem dúvida nenhuma, Podio. Eu te agradeço imensamente por ter topado conversar com a gente aqui no assunto. Muito obrigada. Muito obrigado, é um prazer. Se você ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Baixar o aplicativo do G1 no seu celular. Por lá, você pode ouvir o assunto, claro, e pode também acompanhar todas as notícias do dia em tempo real e de graça. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Carlos Catelan. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.